Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, alguns acontecimentos bem negativos nessa semana que poderiam ter levado o preço do Bitcoin lá para baixo, principalmente abaixo de 23, 22 mil dólares, podendo eventualmente testar novamente o seu suporte na casa de 20 mil, e de fato não aconteceu. O Bitcoin continuou de forma bem forte ali dentro dos 23, testando os 22 2.500 ali mais ou menos, mas não mais do que isso. A gente conversava na terça-feira, dia do meu vídeo mais recente aqui no canal, sobre essa decisão na taxa básica de juros na Europa, que prometia ser o evento mais movimentado e o evento a trazer mais volatilidade aos mercados. Afinal, a zona do euro não aumenta sua taxa básica de juros há 11 anos, e aumentando de certa forma acima das projeções, como de fato aconteceu no dia de ontem, poderia trazer uma certa volatilidade e mais do que isso, trazer um sentimento de baixa para o mercado. Afinal, é um aperto monetário acima das projeções realizadas pelo mercado. Lembrando que a projeção era de 0,25 pontos percentuais e nós tivemos de fato um aumento de meio ponto percentual à taxa básica de juros da zona do euro. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já deixava em pronunciamentos recentes a sua vontade em aumentar a taxa básica de juros na Europa em 0,25 pontos percentuais, o que de fato, como a gente pode analisar, não ocorreu. Nós tivemos aqui um dado vindo em meio ponto percentual, dobrando as projeções que eram feitas pelo mercado. Alguns motivos que provavelmente auxiliaram para que essa medida tenha sido tomada, de certa forma vindo mais arrojada do que o mercado aguardava. Afinal, a Christine Lagarde falava que eles só esperavam aumentar de uma forma mais agressiva a partir de setembro, e que durante esse mês de julho eles pretendiam tomar uma medida um pouco menos drástica. Trouxe para vocês esses fatores, na minha opinião, foram três. O primeiro deles, os temores de uma crise energética. O corte de gás da Rússia para a Europa provavelmente influenciou bastante, afinal, a Alemanha, um dos motores da Europa em termos de produção, e economia, está sofrendo bastante com esses pontos energéticos e existe uma desaceleração econômica acontecendo por lá, o que faz com que os temores por uma recessão na Europa aumentem cada vez mais. O segundo fator foi essa inflação que veio descontrolada novamente referente ao mês de junho, que foi divulgada durante o mês de julho. Também contribuiu bastante. E por último, e não menos importante, nós vimos em tempos recentes que o euro ficou mais desvalorizado do que o dólar. Depois de quase 20 anos, o dólar é agora mais valorizado do que o euro. E uma medida para tentar trazer mais força à moeda da zona do euro foi aumentar os juros de uma forma acima das projeções, algo que não era feito inclusive há 11 anos. As taxas básicas da zona do euro não eram mexidas desde 2011. E se isso já não fosse suficiente, na quarta-feira, um dia antes desse aumento de juros lá na Europa, nós tivemos essa grande notícia, essa divulgação da Tesla, que vendeu 75% dos seus bitcoins, o que poderia ter sido um baque muito negativo ao mercado, mas que de fato o Bitcoin caiu ali em torno de 0,5% a 1%, o que obviamente não foi tanto barulho aí nos mercados. E uma das principais perguntas dos investidores é se a Tesla acabou sendo mais esperta que todo mundo e vendeu com lucro os seus bitcoins, ou então se foi realmente mãos fracas aí e venderam no prejuízo, venderam após uma queda depois de comprar bastante bitcoin. Lembrando que eles compraram bitcoin na casa de 31 ali, 31 e uns quebrados, e acabaram vendendo com uma média de preço em 28.900 dólares. Como a gente pode ver, um pouquinho antes dessa grande queda do mercado, então muito provavelmente essa venda de quase $1 bilhão em Bitcoin provavelmente foi um dos fatores que desencadeou essa queda dos 29, 30 mil dólares até a casa dos 23 ali mais ou menos. Então a Tesla de fato vendeu o Bitcoin com prejuízo, e é estimado que eles venderam com prejuízo de aproximadamente 9%. Se tratando de um investimento gigantesco que foi feito de bilhões de dólares, eles perderam uma grana vendendo Bitcoin com prejuízo. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Tesla errou ao vender Bitcoin com prejuízo ou foi uma decisão acertada, tendo em vista a tendência de mercado que vem sendo uma tendência negativa, uma tendência de baixa? Até porque se eles recomprarem agora com o dinheiro que eles receberam na venda de 28.900, eles terão mais Bitcoins com um preço a 23 ali médio do que se eles tivessem mantido seus Bitcoins na casa de 31. Afinal, o Bitcoin de 23 para 28 é
mais do que 10%, o que é justamente o valor que eles estão no prejuízo por essa venda de paper hands, né? Ou seja, essa venda de mão fraca. E aí, eles fizeram uma medida certa ou então errada? Deixa aqui nos comentários. Chegando ao terceiro e último fator negativo que poderia ter impactado aos mercados durante essa semana e que de fato não impactou, nós tivemos os pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos sendo divulgado também nessa quinta-feira, junto com essa taxa básica de juros na Europa, que pela 7ª vez seguida veio acima das projeções, 11 mil pedidos acima daquilo que era projetado pelo mercado, o que mostrou novamente que muitas pessoas estão perdendo seus empregos nos Estados Unidos e pedindo esses auxílios ao governo norte-americano. Então é um ponto que é importante a gente continuar acompanhando, que já vem em uma tendência de aumentos de pedidos iniciais há 7 semanas. Vamos ver se isso eventualmente trará consequências negativas ao mercado. E agora você deve estar se perguntando o porquê o mercado desempenhou de certa forma lateralizada ou até de forma positiva durante essa semana, tendo em vista diversos fatores que ocorreram desde quarta-feira que poderiam ter influenciado o mercado de forma negativa e acabaram não influenciando. Porque o Bitcoin manteve os seus patamares de 23 mil dólares, porque a bolsa americana continuou de forma lateralizada, se esses acontecimentos retratam para a gente um aperto monetário, retratam para a gente uma tendência de baixa, temores por recessão, por que então a bolsa americana continuou lateralizada, levando o Bitcoin juntamente consigo para essa tendência de mercado? Bom, na minha opinião, esse aqui é o possível responsável. Economia internacional, saem os primeiros balanços do segundo trimestre de companhias americanas e os resultados acabam surpreendendo. Logo aqui abaixo a gente tem a informação de algumas das empresas que o mercado aguardava a divulgação dos seus balanços, que vieram dentro daquilo que era projetado ou acima das projeções. Nós tínhamos uma projeção muito negativa para o Citigroup e tivemos de fato um resultado bem positivo. Netflix a mesma coisa, uma projeção negativa e um resultado de certa forma positivo. Ou seja, o mercado fez projeções muito ruins para esse segundo trimestre e acabou que as empresas norte-americanas não sofreram tanto com esses temores por recessão, por esse aperto monetário, como o mercado esperava. Então a divulgação dessas primeiras empresas, lembrando que muitas ainda farão no decorrer desse mês de julho e também no início do mês de agosto, poderão influenciar o mercado positivamente ou negativamente, mas de momento Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Netflix foram divulgados até o momento alguns dados bem positivos e acima daquilo que o mercado aguardava para essa empresa em termos de produção, aí, em termos de balanço para esse segundo trimestre. Então, na minha opinião, o que segurou a bolsa americana foram justamente esses balanços de algumas das empresas norte-americanas que já começaram a fazer essa divulgação, e então a bolsa americana com alguns acontecimentos negativos no macro, mas em contrapartida a divulgação dos balanços positivos por parte de algumas empresas presentes na bolsa americana, isso meio que se compensou e a bolsa ficou ali mais ou menos lateralizada, e por isso, na minha opinião, o Bitcoin também seguiu essa tendência. E por fim, não menos importante, chegando ao fim desse vídeo, como de praxe, trago para vocês o calendário referente à próxima semana. Eu estarei viajando a partir do dia 27, estarei na Argentina e estarei também fazendo vídeos por lá para vocês, falando um pouquinho sobre essa reunião do Fed que é muito aguardada, o evento mais importante desse mês de julho, onde será divulgada as decisões e as políticas monetárias a serem implementadas pelo Fed americano, o Banco Central norte-americano. Então isso ocorrerá na quarta-feira, então a quarta-feira, dia 27 de julho, promete ser o dia mais movimentado deste mês. E na quinta-feira o PIB norte-americano estará sendo divulgado, o que também poderá trazer de certa forma movimentações e volatilidades aí ao mercado, que na minha opinião poderá vir de certa forma negativa, como já falamos aí em tempos recentes. Existem alguns estudos que apontam que até o segundo trimestre de 2023 o PIB norte-americano tende a seguir uma tendência de baixa, ou seja, mantendo divulgações negativas referente à sua produção interna bruta. Bom, agora eu trouxe para vocês o dado do CME, para a gente ter uma ideia do que poderá ser falado na quarta-feira e qual poderá ser a possível decisão do Fed em relação à taxa básica de juros. A gente falou logo após a divulgação do IPC recentemente lá nos Estados Unidos, a divulgação veio fora daquilo que era aguardado, ou seja, a inflação veio acima daquilo que era previsto e, na minha opinião, e de acordo também com as probabilidades desse gráfico, aquilo que é mais fácil de ocorrer na semana que vem é um aumento de 0,75 na taxa básica de juros americana, chegando a 225, 250 pontos, apenas 21% de chance de um aumento de 1 ponto percentual, o que seria um baque muito grande. Então o mercado
vem precificando o aumento de 0,75. Caso tenhamos aí um aumento mais arrojado, um aumento mais agressivo em 1 ponto percentual, provavelmente todos os mercados, incluindo o mercado das criptomoedas, tendem a sangrar bastante, mas como a gente pode ver, as probabilidades são apenas de 21%. Durante o IPC, a divulgação, isso aqui chegou a quase 70% de probabilidade, mas caiu bastante aí no decorrer do mês após alguns membros do comitê do Fed divulgarem que não são a favor, para esse atual momento, um aumento aí mais arrojado do que 0,75, né? O próprio James Bullard, que faz parte aí do comitê votante do Fed, deixou o seu pronunciamento que pretende aumentar em 0,75, e ele geralmente é um dos caras aí presentes nessa reunião, que tem direito a voto e que é um dos caras que a gente conhece por ter um perfil mais tendencioso para um aperto monetário. Então, se ele está falando que a intenção é aumentar em 0,75, provavelmente os demais membros do comitê também estarão esperando e votando a favor de um aumento de 0,75. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?